Lá em Mateus capítulo 16, do versículo 13 até o versículo 19, que é a passagem que vocês conhecem muito bem, nós conhecemos, quando Jesus pergunta para os discípulos, e essa pergunta foi muito importante, e é importante também, porque se nós não soubermos quem é Jesus, nós vamos orar em nome de quem? E vamos orar em nome de Jesus com que esperança? Nenhuma. Então Jesus, quando estava aí ensinando os discípulos, ele quis saber exatamente se eles entenderam quem ele é, para que eles pudessem receber essa promessa ou essa autoridade que Jesus deu a eles. Quando Jesus chegou à região de Cesareia Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem o povo diz que é o Filho do Homem? E eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês, quem dizem que eu sou? Perguntou. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu: bem-aventurado, felicíssimo é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu te digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ou não poderão vencê-la. E eu darei a vocês as chaves do reino dos céus. Tudo que você ligar na terra será ligado nos céus, tudo que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os seus discípulos de que não contasse a ninguém que ele era o Cristo. Até aí. Então a coisa mais importante, como eu disse, não é você orar 410 horas por dia, não é a maneira como você ora, mas acima de tudo, em primeiro lugar, uma das condições para que a sua oração, a nossa oração seja atendida, é que nós oremos em nome de Jesus. E muita gente acha que orar em nome de Jesus é você orar e no finzinho da oração você fala: então eu oro em nome de Jesus. Não é nada disso, não tem nada a ver. Nós temos esse costume, sim, para nós jamais nos esquecermos que nós estamos orando, mas quem atende a oração, mas quem responde a oração é o Pai, através de Jesus. Então ele reúne os discípulos, e naquela ocasião, porque naquela ocasião, os judeus não acreditavam que ele era o Messias. Como eu disse, acho que foi domingo retrasado, e eles não acreditam até hoje. Os judeus, os antigos lá, os ortodoxos, eles não acreditam em Jesus como Senhor. Acreditam que Jesus é um profeta qualquer, como esses que Pedro falou com Jesus. Quando ele perguntou: o que dizem por aí que eu sou? Dizem que o senhor é Jeremias, Elias ou um dos profetas qualquer. E aí Jesus, como se ele dissesse: bom, tudo bem, isso aí é problema deles, mas e vocês? Quem eu sou para vocês? E aí Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então a primeira coisa que nós temos que entender é que Jesus, ele é o Messias prometido. Ele era aquele que haveria de vir para salvar a humanidade. Não tem outro nome. A Bíblia diz lá em Atos, se não me engano é 4:12 ou 3:19, que não há outro nome pelo qual nós podemos ser salvos a não ser o nome de Jesus. Não é Buda, não é religiosidade, não são promessas. Se alguém quiser ser salvo e fizer uma promessa de subir as escadarias, não sei de onde, para que a oração seja atendida, não vai resolver absolutamente nada. É só em nome de Jesus. E sem saber quem é Jesus, a nossa oração ela é muito fraca, ela se torna até inoperante. Nós oramos à toa. Mas quando nós sabemos quem é Jesus, foi por isso que ele fez essa pergunta. Aí é diferente. Então ele fala: Pedro, você é bem-aventurado, você é muito feliz, porque não foi essa revelação que você teve, não foi humana, mas quem te deu essa revelação foi o Pai que está no céu. Aí ele faz essa promessa para Pedro, para nós que somos a igreja: pois eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, está falando sobre ele, sobre Jesus, eu edificarei a minha igreja, e darei para vocês a chave do reino dos céus. Tudo que vocês ligarem na terra
vai ser ligado nos céus. E tudo que vocês desligarem na terra será desligado nos céus. E a outra promessa: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então, de antemão, eu digo que você que crê em Jesus, você que sabe que realmente Jesus é o único caminho que nos leva ao Pai, é a única maneira de sermos salvos, não há outra maneira. Então pode ter certeza que as obras do inferno não prevalecerão na sua vida. As obras do diabo jamais prevalecerão na sua vida. O diabo, ele com certeza, ele tenta atrapalhar a nossa vida, principalmente quando nós damos brecha. Ele trabalha muito na nossa mente, ele tenta trabalhar na nossa mente. Paulo fala em Efésios de 10 em diante sobre essa guerra espiritual, e ele fala que com o escudo da fé nós vamos apagar todos os dardos inflamados do maligno. E ele fala sobre as guerras que aconteciam naquela época, com flecheiros, com espada. Então os flecheiros, eles lançavam suas flechas, e na ponta da flecha eles colocavam uma tocha, não sei do que lá, de algodão, sei lá o que, com fogo. Então onde aquela flecha pegava, fazia um estrago danado. E o diabo é exatamente isso que ele tenta fazer na nossa vida. E Paulo fala lá em Efésios 6, 11, 12 por ali, que com o escudo da fé, crendo que Jesus é o Senhor, crendo que o nosso Deus é poderoso e que nós temos que nos revestir com a armadura dele, as flechas, nós vamos apagar todas as flechas inflamadas do diabo. As portas do inferno jamais prevalecerão contra a nossa vida. Então, voltando aqui a Isaías capítulo 9, versículo 6, vamos ver rapidamente quem é Jesus. Então Isaías, você sabe que no capítulo 1 até o capítulo 9, ele então profetizou acerca da vinda do Messias. Um filho nasceria e o seu reino não teria fim. Lembram disso? Vamos ler só o 6, Márcio, por favor, 9, 6. E ali ele fala como seria Jesus. Ele fala que o reino de Jesus seria um reino eterno, um reino não deste mundo, mas um reino eterno. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, falando de Jesus. Ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Lendo de novo numa outra tradução, que essa tradução está diferente, ele será chamado, seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Você mudou? Isso é rapidinho. Essa é outra tradução. Maravilhoso Conselheiro. Então Jesus, ele viria para... Isso aí são os seus adjetivos, mas aquilo que ele faria, daquilo que ele fará e daquilo que ele já até fez na nossa vida. Então Isaías, quando escreveu isso, o povo, nós já falamos sobre isso, sobre o nascimento de Jesus, o povo estava vivendo um tempo tenebroso, um tempo de opressão, um tempo de incerteza, um tempo de medo. O povo estava no cativeiro da Babilônia, o povo estava sem esperança nenhuma. E aí Deus manda Isaías falar que, peraí, tem jeito para vocês. O Messias virá, e o reino do Messias será um reino eterno, um reino que não tem nada a ver com o reino natural, com o reino humano. E esse Messias, ele será maravilhoso conselheiro, ele será Deus forte, ele será o Pai da eternidade, o Príncipe da Paz. Então Deus mandou Isaías dizer aqui que Jesus não seria um qualquer. Porque naquela ocasião existiam muitos mestres na época de Jesus, muitos rabinos, e então Jesus para muitos era mais um mestre, era mais um estabelecendo a sua religião, a sua religiosidade, e seria apenas mais um. Porém, por tudo que Jesus fez, muitos acreditaram que ele realmente era o Messias, porque o que ele fez nunca tinha sido visto na terra. Curar cegos, curar aleijados, ressuscitar mortos, multiplicar três pães e 2 peixes, ou ao contrário, 3 peixes e 2 pães.
Com isso ele alimentou 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Alimentou mais de 10.000 pessoas e ainda sobrou. Qual o mestre que fez isso? Então, meu querido e minha querida, uma coisa que a gente vê acontecer muito é isso. Eles estavam mais preocupados ali com a religiosidade do que com o Messias. Estavam mais preocupados com a religiosidade do que com o reino de Deus. Quando Jesus ele expulsou demônios, ele curou. Então eles falavam que Jesus expulsava demônio em nome de Beelzebul, em nome do diabo. Eles não se preocuparam em avaliar o que aconteceu. Pessoas endemoniadas eram libertas. Pessoas doentes eram curadas, pessoas que não tinham esperança nenhuma. Os leprosos, a lepra naquela época não tinha cura, e tanto que eles tinham que se refugiar lá no leprosário, ficar longe da sociedade, e Jesus foi lá e curou muitos leprosos. E eles, ao invés de também crerem, não, preferiram se dobrar diante da religiosidade. A mesma coisa acontece conosco hoje. Às vezes alguém ora, as coisas acontecem, milagres acontecem, mas talvez por ser conhecido seu, conhecido nosso, a gente fala, mas esse aí, isso aí deve ser coisa, isso aí deve ser engano, não é milagre coisa nenhuma. Jesus falou que quando ele foi pregar em Nazaré, poucos foram curados, porque ele cresceu ali. Eles não acreditavam que Jesus era o Messias e que Jesus poderia curar. E Jesus, ele fez poucos milagres ali. E ele falou que o profeta não tem honra na sua casa. Então, só um parênteses, valorize a pessoa que mora com você, valorize o seu marido, sua mulher, se ele é cristão. De repente ele tem uma palavra de Deus para a família e você não aceita, por quê? Porque tem tanto desentendimento, a gente briga tanto. Será que Deus está na vida dele? Será que Deus está na vida dela? Lógico que está, meu querido. Aí vem alguém de fora e fala alguma coisa, você ouve, mas aquele de casa, você não ouve. Aquela de casa, você também não ouve. Então nós temos que acreditar que Deus faz milagres através da nossa vida. Ele faz milagres, nós temos visto muito isso. E infelizmente eles não acreditaram em Jesus. E aí então Deus manda Isaías dizer que o seu reino será um reino eterno, não terá fim o seu reino, e ele será chamado maravilhoso conselheiro. Esse maravilhoso, tem uma palavra que Deus fala assim: existe alguma coisa maravilhosamente difícil para mim? Alguma coisa difícil, alguma coisa impossível? Então esse maravilhoso é no sentido de acima do natural, é muito, muito excelente. Então Jesus seria um conselheiro sobrenatural, um conselheiro vindo de Deus, um conselheiro com a sabedoria de Deus. E por que ele seria? Por que ele tem esse atributo? Porque com toda certeza nós precisamos de conselho de pessoas que têm o Espírito Santo, mas pessoas que se rendem ao Espírito Santo. Tanto que lá em 1 Coríntios 11, quando Paulo fala sobre os dons espirituais, existe lá o dom de fé, o dom da fé, os dons de curar, existe o dom da palavra de sabedoria. Vocês já viram? O dom da palavra de sabedoria, Jesus ele usou várias vezes ali, aliás, sempre que ele falava era com sabedoria. Mas para a gente entender como é isso, e muitas vezes pode ser que você tenha uma palavra do Espírito Santo de sabedoria, pode ser que eu tenha, pode ser que você use essa palavra para mim, eu uso para você, porque todos nós temos o Espírito Santo, mas alguém pode ter esse dom de sempre abrir a boca para lançar uma palavra de sabedoria, ter um conselho de Deus, um conselho sobrenatural, sempre. Então Jesus, quando trouxeram aquela mulher que foi pega em adultério, para que eles apedrejassem aquela mulher, ele falou: Senhor, essa mulher foi pega em adultério, e pelas leis ela tem que ser apedrejada. Só que se nós formos lá em Levítico, nós vamos ver que os dois pegos em adultério deveriam ser apedrejados até a morte, e eles só trouxeram a mulher. Ali a gente já vê a diferença, já vê o machismo, já vê o que eles pensavam das mulheres, e trouxeram a mulher. E Jesus então, eles queriam pegar Jesus numa contradição. Ele se abaixou, começou a escrever na areia, se levantou,
o que ele fez? Ele deu liberdade ao Espírito Santo para que usasse ele como uma palavra de sabedoria. E ele falou: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Todos eles foram deixando, e as pedras que eles pegavam para apedrejar alguém eram pedras grandes, não era pedrinha não era pedregulho não, era para matar mesmo. Foram deixando as pedras e foram embora. E Jesus pergunta: cadê os que te acusam? Foram embora? Então saiba que nem eu te acuso, vai e não peques mais. Então Jesus, ele nos ensina isso. Nós vemos na vida dele, tudo que ele falou foi com sabedoria, tudo. Eles queriam de alguma forma pegar Jesus numa contradição qualquer, e ele fez, e ele falou, ele sempre usava a palavra de sabedoria, por isso que ele é considerado maravilhoso conselheiro. Então, meu querido, em nome de Jesus, se você estiver precisando de um conselho, se você estiver prestes a tomar uma decisão qualquer, talvez você já até falou com algumas pessoas, não sei, mas fale com Jesus, pergunte para ele. O que Jesus quer é que a gente tenha liberdade e que a gente seja sincero. Por exemplo, eu tenho uma decisão para tomar, eu falo: Senhor, para mim a decisão certa é essa, eu tenho que ir por ali, eu tenho que deixar aquilo, eu tenho que mudar, eu tenho que, porém, eu não sei de nada, não conheço o futuro, eu não sei como que vai ser se eu tomar essa decisão. Mas quando você coloca nas mãos de Jesus, ele fala, ele aconselha: Senhor, então faz a tua vontade. E a Bíblia diz lá em Colossenses 3, no versículo 15, que o árbitro na nossa vida é a paz do Senhor. Quando você tem algo para decidir e você tem dúvida, Paulo fala que você não pode, eu não posso fazer nada com dúvida, porque tudo que nós fizermos com dúvida é pecado. Ou seja, pode dar errado, pode nos levar a errar o alvo, pode nos levar a errar o caminho da salvação. Então temos que tomar muito cuidado. Você se lembra de Adão e Eva? A decisão que Adão tomaram, de ao invés de ouvir a Deus, ouvir o diabo, ouvir a serpente, e por conta disso toda a humanidade foi amaldiçoada. Então pense nisso. Aliás, não sei porque que eu estou falando isso. Talvez você está para tomar uma decisão qualquer, você em casa, você aqui, e essa decisão não é de Deus. Ah, mas aparentemente é boa, eu vou ganhar muito dinheiro, talvez, vai me render muito um crescimento financeiro. Talvez não seja de Deus. Então deixa Jesus reinar nessa situação. O bom conselho vem de Jesus. Ele sabe o que fala, ele já deixou tudo aquilo que você precisava saber, que precisávamos saber, ele deixou escrito. Se você tem alguma dúvida, fala com ele. Enquanto você não sentir paz naquilo que você vai decidir, não tome nenhuma decisão não. Se por exemplo alguém te faz um convite qualquer e que você tem que responder, fala: eu vou te fazer um convite, uma proposta, mas você tem que responder agora. Você fala: tá bom, então agora é não, porque eu não posso responder. Eu não posso fazer nada sem consultar o meu Senhor. Eu só posso fazer aquilo que o meu Senhor permite, porque essa nova vida que eu tenho não é minha. Ela foi comprada pelo sangue de Jesus. Deus nos comprou com o sangue de Jesus. Então essa vida pertence a Deus. Querido, faça isso. E esse ano você vai ver que você não vai se complicar mais, você não vai entrar em nenhum embaraço, porque Jesus, ele será o nosso, ele seria, como Isaías falou, o nosso maravilhoso conselheiro. Em segundo lugar, o segundo atributo de Jesus é que ele seria, Isaías diz que ele seria o Deus forte. Tem gente que não acredita que Jesus é Deus. Tem gente que acredita que Pai, Filho e Espírito Santo é uma pessoa só. São os unicistas, eles creem que não existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E se nós lermos a Bíblia, os Evangelhos, Jesus ele falou com o Pai: Pai, assim como nós somos um, que eles sejam um também. Ele orou lá em João 17. Será que Jesus não estava legal da cabeça, falando sozinho? Muitos acham que o Pai saiu do trono, veio em Jesus aqui na terra, e o Espírito Santo também. Os três são uma única pessoa. Não é.
nós adoramos o Pai Filho, ou melhor, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Lá na primeira carta de João, capítulo 5, se não me engano, versículo 20, 1 João 5,20, ali João fala que nós estamos no que é verdadeiro. Ele fala que Jesus é Deus. Ele fala, nós sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Por isso que alguns confundem, falam, então ele é o Deus Filho. O Deus Pai foi aquele que enviou Jesus. Lá em Romanos 8:32, Paulo fala que Deus não poupou seu único filho, mas antes o entregou por todos nós. E com ele nos dará também todas as coisas. Então, Jesus Cristo é Deus, é o nosso Deus forte. Em terceiro lugar, penúltimo lugar, Jesus Cristo é o Pai da eternidade. Jesus Cristo, Ele não é somente Senhor da humanidade, Senhor do Senhor, Rei dos Reis, não é só. O poder de Jesus vai muito além. Ele tem poder sobre todo o universo. Lá na primeira carta, lá em Hebreus capítulo 1, versículo 11. 21. Hebreus 1, 21. Não. Hebreus 1, de 1 a 3. É Efésios 11, 21. Hebreus 1, de 1 a 3. Isso. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Então, no Antigo Testamento, Deus falava através dos profetas. A quem constituiu Jesus, herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, todo o universo foi feito por Jesus, o qual, junto com Jesus, o qual, sendo o resplendor da sua glória, Jesus é a imagem da glória de Deus, e a expressa imagem da sua pessoa. Quem quiser ver Deus, tem que ver Jesus, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, sustentando todo o universo. Então, meu querido, se Jesus, pela palavra dele, palavra de poder, ele sustenta todo o universo, e esse nosso sistema solar tem essa harmonia toda. O Sol, ele está na mesma distância de quando foi criado. Se o Sol se aproximasse um pouquinho mais da Terra, não teria ser vivo nenhum nessa Terra. E ele continua lá, mesmo lugarzinho, e o que controla todo esse nosso sistema solar é Jesus, é o poder de Jesus. Volta lá, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si a purificação dos nossos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, se assentou à direita do Pai. Amém? Então Jesus, Ele é o nosso Deus forte, Ele é o Pai da eternidade. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 7, para ver a eternidade de Jesus, mais uma vez. 1 Timóteo 1. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao Deus único, sábio, seja honra, glória para todo sempre. Então o reino de Jesus é eterno, para todo sempre. Depois de ter ressuscitado, ele vai reinar. Então é nesse nome é através desse nome que nós oramos. É esse Jesus que nós servimos. Não é um profeta qualquer como alguns acreditavam, não é um profeta qualquer como alguns pensam hoje. E finalmente, ele é o príncipe da paz. Então Jesus, sempre que ele se apresentava para os discípulos, como que ele cumprimentava os discípulos? Paz seja convosco. Porque aonde Jesus entrava, ali a angústia saía e a paz do Senhor reinava. E é por isso que nós nos cumprimentamos com a paz do Senhor. A paz do Senhor para nós não é bom dia, boa tarde. A paz, quando falamos paz do Senhor, paz, nós estamos falando o seguinte: nós estamos liberando uma palavra profética, uma palavra de sabedoria, uma palavra de poder. Paz, paz do Senhor, irmão, paz do Senhor. Porque sempre ou muitas vezes nós estamos angustiados, preocupados. A nossa vida é assim. Nossa alma é muito sensível.
Então pode ter certeza que toda vez que você cumprimentar alguém com a paz do Senhor, como Jesus, quando chegar, fala, paz seja sobre você. Pode ter certeza que a paz do Senhor vai ser liberada sobre aquela pessoa. E quando alguém também libera sobre a sua vida a paz do Senhor, quando você responde amém, você está recebendo a paz do Senhor. E Jesus falou que em relação a isso, se você vai ministrar na vida de alguém, seja o que for, ministrar obviamente coisas boas, se a pessoa não receber, aquela bênção volta para você. E da mesma sorte, se alguém libera maldição sobre alguém, a maldição volta para ele. Então Jesus, ele nos oferece a paz do Senhor. Jesus, ele lá em Mateus 11, 28, ele fala o seguinte: venham a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu os aliviarei. Próximo. Tomai sobre vós o meu jugo. Outro dia eu falei sobre isso. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as almas de vocês. Vocês alcançarão descanso para as vossas almas. Então por que Jesus fala? Porque Ele é o príncipe da paz. Paz verdadeira só através de Jesus. Na cruz, Ele desfez a inimizade que nós tínhamos com Deus. Então a primeira coisa que Ele traz para nós é paz em relação a Deus. Hoje nós temos paz com o Senhor. Hoje nós temos liberdade para entrar na presença do Senhor. Hoje nós não temos medo de entrar na presença do Senhor. Tem gente que, por exemplo, erra, faz alguma coisinha errada, e ao invés de entrar na presença do Senhor para encontrar misericórdia e graça, como Hebreus capítulo 4, versículo 16 fala, não, eles fogem da presença de Deus e se comprometem todo, e a vida se enrola toda. Porque quando Jesus morre na cruz, Ele desfez a inimizade que começou lá com Adão e Eva, a inimizade do ser humano com Deus. E agora nós temos acesso à presença de Deus, nós temos liberdade para falar com Deus, para andar com Deus. Mesmo que, uma coisa que nós sempre falamos, mesmo que você errou, mesmo que você fez alguma coisa que desagradou a Deus, não tem problema nenhum, é só nós nos arrependermos. Porque essa paz, ela logicamente, quando nós erramos, nós perdemos a paz, mas quando nos arrependemos em nome de Jesus, nós tornamos essa paz com o Senhor, ela volta para nós. Amém? Lá em João 14, 27, Jesus falou: eu deixo para vocês a minha paz. Eu não deixo para vocês a paz como a paz do mundo, porque a paz do mundo é passageira, a paz do mundo é condicional. A paz do mundo nós só vamos ter se as coisas forem bem com a nossa vida. Mas quando estamos numa dificuldade qualquer, normalmente nós perdemos a paz. Mas com Jesus não. Na tribulação, na tempestade, na dificuldade, nos momentos ruins, nós podemos ter paz com Ele, sim, desde que aceitemos o convite dEle. Venham a mim, vocês estão cansados, e vocês vão encontrar paz para as vossas almas. Então em Jesus nós temos essa paz, e temos essa paz também conosco mesmo, e essa paz entre nós, essa paz entre os nossos familiares, nossos irmãos. Porque a coisa mais importante do mundo é vivermos em paz, não termos ódio de ninguém, mágoa de ninguém, não desejar o mal para ninguém, não ficar de mal com ninguém, como a gente fazia lá no passado, porque Jesus ele desfez tudo isso. E uma coisa interessante que eu percebo desde que eu me converti, que as pessoas quando vêm para a igreja e se convertem, muitas pessoas fazem isso. Passando algumas semanas depois, principalmente jovens, eles falam: pastor, eu tenho uma bênção para contar. Eu falo: eu fazia 10 anos que eu não falava com meu pai, estava de mal dele, e eu fui lá falar com ele, deu tudo certinho. Agora eu estou de bem, agora eu voltei a ter comunhão com meu pai, comunhão com meu filho, comunhão com alguém. Quando a pessoa recebe Jesus, a primeira coisa que Ele faz nos ter, Ele faz com que tenhamos paz com Deus, tenhamos paz com o nosso irmão, e aí a gente vai ter paz conosco mesmo. E não tem coisa melhor, meu amado, não tem riqueza maior do que nós estarmos em paz, vivermos em paz. Não ter nada que nos acusa, nada que nos condena, não dever nada para ninguém, como a Bíblia diz, a não ser o amor. E depois ele fala finalmente lá em João 14, 27, não, 16, 33,
ele fala, não se turbe o vosso... Não, tenho dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém? Então esse Jesus que alguns diziam lá que era Jeremias, Elias, acreditavam na reencarnação. Então esse Jesus não tem nada a ver com Elias, nada a ver com Jeremias. Esse Jesus é o Deus Filho que estava sentado no trono de Deus, que veio como Messias, nasceu de Maria, cresceu, aos 30 anos de idade ele se revelou como Messias, viveu 3 anos, foi morto, ressuscitou e hoje está sentado à direita de Deus. Amém? E nós quando pensamos nisso, principalmente no Natal, nós não pensamos, eu estava pensando nisso hoje, nunca tinha pensado. O Natal, muitos falam que Jesus nasceu em abril, porque era inverno lá naquela região, mas não importa que dia ele nasceu, nós comemoramos dia 25 de dezembro. Então hoje, como que seria a vida lá de Maria, por exemplo, hoje? Ela estava grávida, a bolsa de água já devia ter estourado, não tinha onde Jesus nascer. Imagine a angústia de Maria, uma jovenzinha. Lembra o pastor Samuel falou outro dia? Ela era jovenzinha, ela estava noiva, ia casar com José, e ela recebe essa incumbência tremenda do Espírito Santo de Deus. E hoje ela estaria onde? Imagine você, mulher, se você estivesse grávida, longe dos hospitais, os hospitais tudo lotado, e você estava prestes a dar à luz. Como que seria? Então Maria, com certeza, ela passou maus momentos. E daqui a pouco Jesus nasceu. E aí, com toda certeza, aquela angústia, aquela ansiedade, como Jesus mesmo fala, quando você está passando por uma dificuldade qualquer, ele fez uma comparação como, lá numa tradução antiga da minha Bíblia, fala como uma mulher, uma parturiente, é a mulher que está próxima a dar à luz. E ela fica angustiada, mas depois que a criança nasce, aquela angústia desaparece. Pelo fato de ter trazido ao mundo uma pessoa, uma criança, um filho, aquela angústia desaparece. E ele disse isso para falar sobre a sua tribulação, a sua angústia, as nossas dificuldades. Elas vêm, muitas vezes elas são muito fortes, mas quando nós olhamos para frente, olhamos adiante, sabendo que ela vai passar, e eu não vou desistir, como até hoje você não desistiu. Esse ano está terminando e você não desistiu, significa que dias melhores virão para você. Aquela noite, aquela manhã de júbilo, ela vai acontecer na sua vida, pode ter certeza. Assim como a mulher, e ela vê aquela criança, né, aquela criança nascida, recém-nascida, com tanto amor, com um amor que só uma mãe mesmo sabe, nem o pai sabe como que é. De ter usado seu ventre para gerar aquela criança durante 9 meses. E essa criança que foi gerada em Maria é esse nosso Senhor maravilhoso, soberano, poderoso, Deus forte, Pai da eternidade, Senhor de todo o universo, Senhor de toda a glória. Então tudo que nós precisamos, Jesus tem. O bom do nosso Natal, e nós temos que nos lembrar todos os dias, é que agora nós não vamos ter falta de nada. Quando alguém perde, por exemplo, um ente querido, que parece que nunca mais a vida da pessoa vai ser a mesma, e é verdade, perder um ente querido não é fácil. Parece que não vai ter consolo, como eu disse outro dia, mas tem. Jesus, ele consola através do Espírito Santo que ele nos deu. Qualquer perda, ele consola. Nós não somos mais inconsoláveis de maneira nenhuma. Então tudo que precisamos, ele tem. Ele é o rei de todo o universo, é ele quem reina na nossa vida, reina no universo e reina, graças a Deus, na nossa vida. Então, queridos, não como rei humano Jesus reina, mas ele reina como Senhor. Ele reina nos nossos pensamentos, nas nossas decisões, como eu falei. Ele reina nas nossas ações, nos nossos sentimentos, nos nossos desejos, e ele quer reinar no nosso interior, conforme nós temos falado e ouvido esse mês, ou esse ano, é um ano da nossa restauração, da nossa transformação, porque o importante é isso. Quando Deus
trabalha no nosso interior, as nossas ações, elas são diferentes. A nossa maneira de ser é diferente, a nossa maneira de viver é diferente, a nossa maneira de encarar a vida é diferente, o nosso relacionamento com as pessoas é diferente, tudo é diferente. E tudo é, com toda certeza, melhor. Então vamos orar, deixar Jesus reinar no nosso ego, na nossa vontade, na nossa sabedoria, que é quase zero. Vamos deixar Jesus reinar com sua sabedoria na nossa vida, tá bom? Então vamos orar. E não sei se você já fez planos, escreveu num caderninho para 2026. Se você não fez ainda, faça. Temos aí mais 5, 6 dias até terminar esse ano. E coloque, meu querido, minha querida, coisas grandes, porque o nosso Deus é um Deus grande, é um Deus de coisas grandes, é o Deus do impossível. Põe coisas grandes. Coisa pequena você mesmo faz, você mesmo resolve. Mas coisas impossíveis é o que Deus quer fazer na nossa vida. E tomara que nesse ano o Senhor faça muitos milagres na nossa vida. Coisas talvez que você deixou para trás, traz para cá, porque Deus quer, Ele quer que você continue sonhando, Ele quer realizar coisas grandes na sua vida, na nossa vida. Para quê? Para que a gente tenha certeza que Jesus é Deus, é poderoso, para que a gente tenha certeza que tudo que está escrito aqui na Bíblia é verdade. Se por algum motivo você estiver aí com medo, descrendo, você vai crer que tudo que Jesus falou é verdade. Tudo que Deus falou é verdade. Tá bom? Então, se quiser ficar em pé, sentar.